Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de junho de 2025, são 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, era mais do que esperado. Que Donald Trump faria o que está fazendo era muito mais do que esperado, que ele pretendia desencadear guerras como parte de um projeto similar ao adotado exatos 100 anos atrás por um homem chamado Adolf Hitler. Donald Trump é um hitlerista convicto e há incontáveis exemplos disso que eu vou demonstrar aqui na edição de hoje. Então eu separei muito vídeo, muito material audiovisual para que você possa ter uma ideia do que é que o mundo está enfrentando. Eu tenho falado pouco sobre a questão externa, a crise no Oriente Médio, tudo isso porque eu estou muito preocupado com o que está acontecendo aqui dentro, que é uma variante do que está acontecendo lá fora e agora sob a batuta de um pretenso tirano, não é? Já um tirano, porque ele já é tirano dentro do país dele, está adotando aquilo que o Adolf Hitler chamava de espaço vital. Ele está buscando o espaço vital, que é o que buscava Adolf Hitler no seu projeto expansionista de anexar várias partes da Europa, Áustria, Polônia. O Donald Trump começou invadindo a Polônia, né? E ao mesmo tempo, antes de começar o seu império de terror, ele fez uma guerra interna, né? Ele também desencadeou uma guerra interna contra comunistas, contra judeus, contra homossexuais, né? Então aquela guerra que ele fez internamente, o Donald Trump está fazendo hoje lá nos Estados Unidos contra homossexuais, contra imigrantes. É uma questão racial e ele cultua a raça superior, né? Ele diz basicamente que os Estados Unidos são uma raça superior. Assim como Hitler, ele chegou ao poder prometendo fazer a América grande, fazer a América recuperar seus dias de glória, que era exatamente o que fazia Adolf Hitler. E agora, na 9ª biografia de Adolf Hitler que eu estou lendo, e que você vê aqui, é uma obra que aborda todo esse expansionismo, toda essa tática de Adolf Hitler para implantar um império de 1000 anos, um Reich. E o Trump, para que você tenha uma ideia, ele chegou a dizer que queria implantar um Reich nos Estados Unidos, né? Então, é muita coisa que existe ligando o Donald Trump ao nazismo, e o projeto dele é claramente nazista. A guerra interna ele começou assim como era esperado, e agora ele começa a guerra externa e não vai parar por aí. Então eu dedico esta edição do Blog da Cidadania a preparar as pessoas para o que vem por aí, porque o Irã é só o começo. Vamos assistir. Citizens of America. People of the Florida Alliance. You gotta move! And the Western forces of Texas and California will be welcomed back to these United States as soon as their illegal secessionist government is deposed. You don't know what side they're fighting for. Someone's trying to kill us. We are trying to kill them.
conceito de espaço vital foi uma das justificativas ideológicas para a agressiva expansão territorial da Alemanha nazista. A política de apaziguamento dos países europeus falhou em conter Hitler, levando à Segunda Guerra Mundial e a uma série de eventos trágicos que marcaram profundamente o século XX. Espero que essa explicação tenha ajudado a entender como o Lebensraum influenciou o expansionismo alemão e levou ao início da Segunda Guerra Mundial. No início da manhã de 1º de setembro de 1939, tropas alemãs cruzavam a fronteira com a Polônia. O objetivo era retomar o corredor de Danzig, um território que dava acesso ao Mar do Norte, mas o resultado seria um conflito muito maior. Começava a Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia foi o estopim para um continente que já se encontrava em meio a vários conflitos. O avanço da Alemanha sobre o país vizinho fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra ao governo alemão. Aos poucos, todas as principais potências mundiais se envolveram no conflito. Mais de 100 milhões de soldados foram mobilizados. Entre 50 e 70 milhões de pessoas morreram, entre elas judeus, ciganos, homossexuais e demais minorias perseguidas pela Alemanha nazista. As batalhas continuaram até 1945, quando a vitória dos aliados sobre o exército do eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão, pôs fim à maior batalha do século. De nada, levando 1 ou 2 tá bom demais pra eles. O Trump ainda fez isso aí da Guarda Nacional sem permissão do estado de Los Angeles, dos políticos de lá. Ele simplesmente meteu o louco, botou a Guarda Nacional pra ir lá tocar o terror e o ICE tava piorando lá, o ICE que cuida dos imigrantes, né, pra prender os imigrantes. Uma jornalista australiana chegou a levar até um tirão de borracha na perna de um dos guardas que tava lá contra esses protestos, só que o protesto tava cruel, os imigrantes estavam jogando pedra, botando fogo, jogando molotov na polícia. Cruel mesmo, viu? Tá se tornando uma guerra civil isso. O Trump sabe o que ele tá fazendo. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Adolf Hitler buscava cooptar líderes de outras nações para viabilizar seu projeto expansionista, seja por meio de alianças políticas, pressão diplomática ou manipulação ideológica. A estratégia nazista incluía formar parcerias com regimes ou líderes que compartilhavam interesses ou ideologias semelhantes ou que poderiam ser persuadidos por benefícios econômicos, militares ou territoriais. Abaixo você vai ver alguns exemplos concretos. O Benito Mussolini, da Itália, Hitler formou o Pacto do Aço com Mussolini em 1939, o líder fascista da Itália, e você teve Francisco Franco também, durante a Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. O Hitler apoiou Franco, líder do movimento nacionalista, fornecendo ajuda militar, como a Legião Condor, para garantir sua vitória contra os republicanos. Você teve também Marechal Ion Antonescu, líder da Romênia, que adotou uma postura pró-eixo. A Romênia se juntou à Alemanha na invasão da União Soviética, a Operação Barbarossa, em 1941. Miklos Horthy, da Hungria, o regente húngaro Miklos Horthy foi persuadido a alinhar a Hungria com a Alemanha, especialmente após promessa de recuperação de territórios perdidos. Vidkun Quisling, da Noruega, Hitler apoiou Vidkun Quisling, líder do partido nazista norueguês, que facilitou a ocupação alemã da Noruega em 1940. E você teve acordos com a União Soviética, mas que depois degringolaram. Então aí sempre foi uma estratégia do nazismo fazer algo que o Trump faz todo santo dia, que é cooptar muitos líderes, como o próprio Bolsonaro, o Milei, o Viktor Orbán e tantos outros mundo afora. Ele agora está de acordo com o Partido Nazista Alemão, né, Partido de Tendências Nazistas Alemão, e então é um sistema, é um processo que o Adolf Hitler adotava e que o Trump também adota, e alguma coisa disso o próprio Bolsonaro aqui no Brasil e o Milei na Argentina estão seguindo. E isso passa, minha amiga, meu amigo,
pelo preconceito, pela discriminação de homossexuais, de pessoas que eles consideram raças inferiores, que agora são os imigrantes, são sobretudo os latinos, que o Trump considera inferiores, a perseguição aos homossexuais, Hitler perseguia os comunistas, o Trump também. Então, aliás, o Hitler, na verdade, os primeiros que ele matou, minha amiga, meu amigo, foram os comunistas, né? Então, ele começou matando os comunistas. E agora, entra na previsível guerra e atacou as instalações nucleares do Irã, não era novidade nenhuma. Ele atacou de surpresa, porque ele tinha dado um prazo e ele mesmo descumpriu o prazo, não é? Foi uma estratégia para pegar o inimigo de surpresa, então ele criou o prazo de 15 dias e atacou no dia seguinte, 2 dias depois. Sempre a mesma estratégia. O Adolf Hitler fez isso incontáveis vezes, não é? Acenou com a paz e começou guerras, e a fórmula que o Trump usa é igual a do Hitler ao tensionar internamente. O Hitler tinha os camisas pardas, a Sturmabteilung, que eram os camisas pardas, era uma tropa de choque que tensionou a Alemanha ao perseguir artistas, perseguir comunistas, perseguir judeus, mesmo sendo uma organização paramilitar. Isso te lembra alguma coisa? Só que em vez de usar a camisa amarela da seleção, eles usavam camisas pardas e um uniforme pretensamente militar, porque eram milícias, né, que espancavam, produziam esse tipo, a tática, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil, quanto em outros países onde o Donald Trump está exportando. O grande líder de tudo isso que está acontecendo no Brasil, o grande motor de tudo isso, é o Donald Trump. Ele deu o know-how para o bolsonarismo dominar as redes sociais aqui no Brasil. Isso veio através do Steve Bannon, não é? Que é o tático dele, o estrategista dele, e todas essas técnicas ele chupou do nazismo. O Trump fabricou a guerra interna também, não é? Então ele já chegou ao poder com essa intenção de criar essas guerras, e agora ele está criando. Inclusive eu cheguei a falar isso ano passado, durante o processo eleitoral, né? Eu não tenho falado muito sobre questão externa, porque eu acho aqui que o mais urgente para nós aqui no Brasil é discutir essa ameaça interna que está nas mãos da família Bolsonaro, que eles dominam a extrema-direita de extração neonazista aqui no Brasil. É distração neonazista total. Fake news, eles imitam a tática de Goebbels. Fake news não é nada novo, né? O Goebbels, o Joseph Goebbels era o ministro da propaganda da Alemanha, que ele usava as mesmas fake news, notícias falsas, informações falsas, e ele tinha até um lema que era: minta, 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 que a mentira acaba se tornando verdade, né? Então, o que eles fazem aqui, a mentira reiterada, é algo que já era usado na Alemanha pré-nazismo praticamente quase 100 anos atrás, né? Quase 100 anos, porque 100 anos já faz, porque a ascensão do Hitler foi nos anos 1920, do nazismo foi nos anos 1920, e nós estamos nos anos 2020, então 100 anos depois, o mundo não conseguiu se livrar dessa praga e está crescendo. Você está vendo uma explosão no planeta de células nazistas, né? O Trump, ao declarar emergências artificiais, ele distorceu a lei para transformar a política migratória em arma, inflamar bases radicais, demonizar a oposição e consolidar um poder sem freios. O envio de milhares de soldados a Los Angeles, ordenado unilateralmente por Trump, não responde a uma crise real. Ele criou uma crise
porque é o plano dele criar guerras lá dentro, não é? Como fez Adolf Hitler, e também agora ele começa o expansionismo. E o expansionismo, ele não vai ocupar o Irã, mas ele vai entregar o Irã a um aliado, porque Israel vai acabar tomando tudo ali, porque realmente ele não vai invadir o Irã e ocupar o Irã agora, mas ele vai ter ali um regime aliado, e ele vai cooptando toda a região e vai expandindo a área de influência dele até formar um império. Então a ideia do Trump é formar um império de uma raça que ele acredita superior. Quem são? Os americanos, que não tem mistura racial, que não tem homossexuais, vai perseguir os homossexuais, como Adolf Hitler fazia. E o mesmo lema, faça a América grande novamente, o Hitler também acenava com a Alemanha recuperando a glória que perdeu na Primeira Guerra Mundial. O Trump dá início a uma nova era de imperialismo. Apenas no primeiro mês de governo, após voltar à Casa Branca, Donald Trump prometeu comprar a Groenlândia, anexar o Canal do Panamá, tomar o Canadá e tomar o controle de Gaza para transformar a região na Riviera do Oriente Médio. Né? Isso se chama expansionismo, e os alemães pretendiam usar o expansionismo para criar o espaço vital para a raça ariana. Né? E você viu ali um grupo nazista fazendo passeata durante a conferência que recebeu Trump nos Estados Unidos, porque lá aquele conceito distorcido de liberdade de expressão inclui até essa desgraça que foi, que abalou o mundo, que matou 70 milhões de seres humanos, né? E lá eles permitem uma coisa dessa, e eles acham que é liberdade de expressão. E a gente não pode cair nesse erro aqui no Brasil. Né? Enquanto isso, pessoal, o Trump ele deu todos os recados ainda durante a campanha. Veja, isso é de maio de 2024. Trump posta vídeo falando em Reich unificado, se for reeleito. O termo Reich é frequentemente associado à Alemanha nazista sob Adolf Hitler, que designou a Alemanha como terceiro Reich. O ex-presidente Donald Trump postou um vídeo naquele mês mostrando imagens de um artigo de jornal falso que faz referência a um Reich unificado caso ele seja reeleito. Então ele queria um Reich. Ele falou que queria. Né? E aí, em seguida, ele apagou esse vídeo em que ele falava de Reich, porque teve uma comoção nos Estados Unidos, todo mundo ficou perplexo. Reich? Como assim? E quem não viu, quem não quis, não é? Assim como o bolsonarismo aqui, não viu quem não quis. O Trump diz querer generais como os de Hitler e que nazista fez algumas coisas boas, afirma o chefe do gabinete. O Bolsonaro disse a mesma coisa, né, quando ele era deputado, disse exatamente a mesma coisa. E aqui ele está com o John Kelly, não é? Ex-chefe de gabinete de Trump, e fez críticas ao ex-presidente e candidato republicano, o John Kelly, e avisou, e só não ouviu quem não quis. Com o apoio do governo Trump, o partido que minimiza o nazismo impacta o futuro da Europa. Veja só o que aconteceu na Alemanha, né? 80 anos depois do fim da guerra, J.D. Vance escolheu Munich para defender a inclusão plena da AfD, que é o partido neonazista alemão, na vida alemã. Um dos elementos mais rudimentares que a humanidade encontrou para ensinar a história é a tradição oral. Em algum momento, entre a invenção da linguagem e a escrita, as tradições, os feitos e, por que não, os erros de uma geração foram passados para os que vinham em seguida, com o intuito de aprender algo com o passado. E a gente está deixando de aprender algo com o passado, inclusive aqueles que brincam com o bolsonarismo, que querem o bolsonarismo moderado, ou seja, o Tarcísio de Freitas, que é muito pior que o Bolsonaro, porque ele é menos burro, né? E o Tarcísio de Freitas é mais, inclusive, eu acho ele mais truculento que o Bolsonaro, né? A polícia dele está promovendo um império de terror aqui em São Paulo,
perseguindo gente pobre e inocente, invadindo as casas das pessoas, espancando mulheres, espancando até crianças. É um horror o que está acontecendo aqui em São Paulo. E você tem aí uma parte da imprensa achando que o Tarcísio é moderado, né? Autoridades do governo Trump atacaram durante os últimos meses o consenso alemão sobre nazismo e discurso de ódio. Veja o que é isso. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, visitou um campo de concentração na tarde de quinta na Alemanha e depositou uma coroa de flores aos pés de uma estátua, fez o sinal da cruz e parou diante de um muro memorial onde várias línguas, incluindo alemão e inglês, as palavras nunca mais estavam escritas. Vance disse aos repórteres que havia lido sobre o Holocausto em livros, mas que seu mal é impronunciável. Foi compreendido em sua viagem a Dachau, onde mais de 30 pessoas morreram nas mãos nazistas. Mas depois que ele falou tudo isso, os líderes alemães questionaram se ele havia entendido efetivamente o que tinha acabado de ver. 80 anos depois que os soldados americanos libertaram Dachau, altos funcionários alemães acusaram Vance, nesse fim de semana, de impulsionar um partido político que muitos alemães consideram ser descendente do nazismo. E ele estava lá apoiando o partido nazista e dizendo que foi um horror o nazismo e apoiando o novo partido nazista da Alemanha, não é? Essa é uma matéria que saiu no Times, no The New York Times, na versão dele em alemão. E o Trump, inclusive, compartilhou o Triângulo Rosa, símbolo da era nazista, para rotular homossexuais com sinal de proibição. Você veja o que é isso. Está aqui, no perfil dele, no X. Não é? Então, minha amiga, meu amigo, ninguém tem direito de dizer que não sabia, e isso é só o começo. O Trump tem um plano de expansionismo baseado nesse conceito de espaço real e vital para a raça superior que ele acredita que é a raça branca norte-americana, a raça que não existe raça humana, né? Mas que ele acredita existir uma raça branca nos Estados Unidos, que é uma raça superior. O mundo se defronta de novo com o inferno. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.